Meus amados, graça e paz a todos, uma boa noite. Pastor Luiz Bittencourt, da Igreja Ministério Graça e Adoração do Monte, Porta do Céu, amém? A alegria do Senhor, nossa força, até aqui tem nos ajudado o Senhor, Ebenezer, amém? Glória a Deus. Meus amados, não estranhe que eu estou de touca, eu estou aqui no terraço, então um ventinho gelado, e então estou protegendo meus ouvidos, né? E minha cabeça aqui do ventinho gelado. Mas eu vim fazer essa live agora aqui, vim gravar, tá bom? E o que nós vamos falar nesse momento? Todos estão sabendo, todos nós estamos sabendo e vendo as notícias, né, sobre terremotos estão acontecendo em todos os lugares, né? Se eu não me engano, mais uns 6 países já tiveram um terremoto. Eu sei de alguns na minha cabeça, mas de outros eu não sei, né? O recente agora foi no... qual é o nome do lugar mesmo? Eu me esqueci agora. Estava na minha mente. Aconteceu agora o terremoto, agora que as águas, né, ali inundaram uma cidade, foram muita gente, foram alcançada, né, ali daquele terremoto ali. Foi triste, foi Nepal, né, o Nepal. Agora que nós soubemos dessa notícia aí, né, e está dando aí direto, né, em todos os lugares. E eu quero deixar uma palavra aqui a respeito dessas coisas. Vou falar algo mais, né? Que nós possamos estar atentos, que você venha despertar. Eu desde antes da pandemia, eu falei muitas coisas que Deus me mostrou, havia me mostrado. Antes da pandemia, até 1998, 97, tem coisas acontecendo que Deus mostrou naquela época que estão acontecendo nos dias de hoje. E aconteceram no decorrer, né, depois do ano 2000 por aí em diante, né, 2010 foi a pandemia e fora as outras situações que Deus mostrou e estão se cumprindo, né, com a graça de Deus. Eu não sou nada, mas Jeremias 33:3 diz o quê? Clama a mim e eu responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes o qual tu não conheces. Nós sabemos que a palavra de Deus é o próprio Deus, é o próprio Jesus a palavra. Então, ele revela a quem ele quer. Essa palavra é revelada, né, através do Espírito Santo. Então ele revela a quem ele quer, a quem ele acha que deve revelar. Então, há muitas interpretações diferenciadas. Mas nós temos que ter a interpretação de acordo com a Bíblia e de acordo com o sobrenatural, as coisas espirituais de Deus. Entendendo? E eu quero deixar uma palavra aqui antes de eu começar. Vamos ler a palavra aqui. Está no livro de João, né? João, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso é uma coisa muito importante, muito séria para nós entendermos. Muitas pessoas não acreditam muito no sobrenatural de Deus. Para você entender as coisas de Deus, se eu não me engano, é em Coríntios que diz que o natural não pode entender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Se Deus é Espírito, Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. O que é adorar a Deus? É você estar sintonizado com Ele. É você estar ligado amplamente com Ele, não vivendo das suas ideologias. Está entendendo?
do teu conhecimento próprio, não, mas você tem uma coisa fundada dentro do espiritual. E isso você vai ter isso tendo essa intimidade com Deus, essa espiritualidade com Deus. Porque ele é espírito. Isso você vai entender as coisas do espírito se você tem espírito. Porque quem entende do lado espiritual são os que estão em espírito. Mas quem não é natural, para eles é loucura. Para eles não entendem. E muitas pessoas que falam de Deus, que estão na casa de Deus, né? Que pregam a palavra de Deus, não tem nenhum discernimento espiritual. Não tem discernimento. Às vezes prega aquela palavra seca. Mas é a palavra vai fazer a obra. Não adianta. Mas não tem nenhuma assim, discernimento da palavra revelada. Porque só o Pai, só Deus pode nos conceder. Olha só. Vai chegar a hora, está chegando a hora. Muitos já estão cegos, muitos já estão com o espírito da incredulidade. Isso Deus havia falado. Não adianta que você, ainda que tu pregues, Deus falou comigo assim, ainda que você pregue, e ainda que eu envie a mensagem até eles, eles não vão crer. E eu perguntei, Senhor, por quê? Porque o espírito de incredulidade já estão neles, sobre eles. Então, a palavra de Deus está se cumprindo, gente. Estão se cumprindo a palavra de Deus. Uma das coisas que eu quero discernir aqui é falar sobre todas as coisas que Deus mostrou estão se cumprindo. Eu tenho um amigo, pastor, o Valberli Penha, né? Valberli Penha, ele é do Ministério Nabi e ele tem gravações no YouTube. Ele tem várias gravações lá de coisas que Deus falou comigo e ali ele produziu no YouTube. Coisas que hoje estão se cumprindo. Estão se cumprindo. Eu falo com ele, Luiz, eu falo assim, o Obeli, está se cumprindo tudo aquilo, lembra? Que Deus me mostrou lá no monte, antes da pandemia, depois da pandemia. Está tudo gravado, dentro do meu canal também está gravado. Não é que eu queira aparecer, mas antes de muitos profetizar coisas aí, Deus havia me mostrado e eu estou gravado lá, que eu falando sobre isso. Mas sabe o que acontece? É como sempre acontece. As pessoas querem ouvir aqueles que têm nome. Aquelas pessoas, né, que tem status, que tem uma placa na parede enorme, né? Mas muitos aí estão profetizando, às vezes tem muitas dando profetada, e as pessoas preferem isso, como hoje as pessoas olham a aparência. Olham a aparência. Então quando olharam para Davi jamais as pessoas imaginariam que Davi poderia ser escolhido por Deus como rei de Israel. Porque ele era fanzininho, não tinha estudo, não era capacitado, mas os irmãos eram. Todos aqueles ali da casa de Davi eram capacitados, mas Davi não. Davi não. Todos olhavam para os irmãos de Davi como os caras que poderiam. Samuel foi um, mas Deus falou com ele, olha, Samuel, eu não olho como o homem me vê. O homem olha para a aparência e eu olho para o coração. Ele vê tua integridade, ele vê teu espírito em verdade dentro de você. Não é questão que muitas pessoas distorcem, não, que Deus só vê coração, Deus não vê veste. Eu falei assim, não, olha só, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Certo? Deus não olha para as vestes, sim, ele presta atenção. Se você está verdadeiramente bem vestido. Bem vestido. Certo? Bem vestido. Então o que ele olha dentro do coração? A tua sinceridade diante dele. A verdade, ou a integridade dentro de você, o teu caráter. Deus vê tudo isso. Então Davi foi escolhido entre que eu creio que muitos nem acreditavam que ele poderia ser escolhido. Nem imaginavam que ele ia ser o rei de Israel.
Assim como foi Eliseu. Existe o filho do profeta, todos preparados lá, mas Deus foi lá pegar o das 12ª junta de boi, lá do campo arando. Não estava na escola de profeta, não tinha bacharel, não tinha... É ele que eu quero. Sabe por quê? Deus, olhou dentro do coração dele. E como muitos outros. Então, isso é muito importante, gente. Então, antes disso tudo que eu quero dizer, foi no meio da pandemia, Deus me mostrou muitas revelações. Uma das coisas que ele falou, que ele disse que viria algo pior que a pandemia. Vocês se preparem. Ainda esses dias, eu senti muita presença de Deus, e lá no meu trabalho eu falei com minha esposa antes aqui em casa, foi uma hora de noite assim. Eu disse minha esposa, eu falei para ela: olha, eu estou sentindo as mesmas coisas que eu estou sentindo de Deus. Vem algo grande aí, mas não é bom. Nós temos que nos preparar, ajoelhar, orar, clamar ao Senhor para nos guardar, porque vem muito algo grande e não é bom. Isso eu falei nesses dias agora. Chegou no meu trabalho, eu falei com uma irmã lá, uma moça lá, quando eu senti a presença de Deus na hora. Eu falei para ela: estou sentindo a presença de Deus aqui. Vem algo aí, mas não é bom. Vem algo, mas não é bom. Estou sentindo que vai algo acontecer, mas não é bom, não é bom. Tudo bem. Ano de 2020, vamos lá, para 2020, Deus falou comigo e tudo está se cumprindo. Lugares onde nunca houve terremoto ia tremer, onde a terra nunca tremeu ia tremer. Enchentes devastadoras. Eu vi o mar cobrindo cidades. Vi mar cobrindo cidades. Fogo. Deus falou que o sol ia aquecer e até cair fogo do céu. Que ia aquecer tão forte que ia queimar os homens. Está dentro da Bíblia. Deus falou comigo. Vento. Deus falou para mim que ia permitir soprar o vento mais forte sobre a terra, até 120 km e por ali e mais por aí que está acontecendo. Mais de 120 km. Imagine, um vento a 120 por aí já é um estrago danado, né? 120 km, pô. Então, meus amados, olha só, Deus mostrou tudo isso. Está acontecendo. E quando eu estou falando do Nepal aqui, não foi só o Nepal. Venezuela, Colômbia, Peru. E teve outro também aqui no Brasil, outros países aí também que eu não me lembro. Vamos lá, Peru, Indonésia e Nepal. Fora os outros, Japão, tem outros aí também. Então, em 5 ou 7 países. Aí nesses dias eu subi um monte para orar. Foi eu e o pastor Valberli Penha e a sua esposa Nora Ney. E lá Deus me usou. Deus falou para mim que sacudiu os 4 cantos da terra, de tal forma para que o homem enxergasse que ele é Deus sobre todos e sobre tudo. E Deus falou comigo. Outra coisa, a mesma mensagem que Deus me deu em 2020, depois de 2020, mais ou menos 2021, no monte, Deus me usou e falou, Deus falou comigo, para pedir aqueles que estão na frente de obra que Deus colocou, para se achegarem a Ele, para que Ele possa chegar. Se o Senhor está falando dessa forma, gente, é porque estão afastados de Deus. Esse povo se aproxima de mim, com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Jesus repetiu isso lá no Novo Testamento, acho que foi em Mateus. Esse povo se aproxima de mim e com seus lábios me honram, glorificam, me louvam, diz que me adora, mas o seu coração está longe de mim. Meus amados, o que eu quero dizer para você nessa noite, nesse momento, o rio Eufrates está secando.
Quando os especialistas falaram que até 2040 está seco. Mas eu creio que antes de 2040 o Rio Eufrates vai estar seco já. E vocês sabem que lá de dentro já estão ouvindo rumores de corrente arrastando essas coisas. As pessoas pensam que isso é contos científicos, né? História de carochinha, contos de fadas. Não, é realidade. Está lá no livro de Apocalipse. Que do Rio Eufrates vai ser liberto 4 anjos caídos que estão presos lá debaixo daquele rio. E o rio está bem seco já, né? Eu não creio que de repente até 2030 ele já está já bem sequinho mesmo. Mas nesse momento, tá? E esses anjos se levantarão, irão às nações. E ali eles incitarão as nações contra Israel. É quando pelo rio Eufrates vai atravessar um exército de 200 milhões contra Israel. Meu amado, olha tudo que está acontecendo, o Mar Morto dando vida, Tâmara lá. Se você pegar o livro e começar a ler histórias sobre o Mar Morto, biblicamente, não existia nem bactéria sobrevivia naquele lugar. Hoje já tem vida, já tem peixe. Cumprimento de Ezequiel 47, vai lá no Ezequiel 47 que você vai ver. Outra coisa, você que está tentando fugir, tentando se esconder, tentando não querer enxergar as coisas, né, que vão acontecer. Meu irmão, a tendência dessa palavra aqui é se cumprir. Está perto para se cumprir. As profecias estão se cumprindo. Cada uma delas estão se cumprindo sobre a face da terra. Até quando você vai continuar dormindo? Até quando você vai despertar? Você vai continuar aí com a sua ignorância? Até quando você está dentro da igreja e não arruma a tua casa? Quantos altares cheios de pecado, prostituição? Quantos altares? Quantos que estão aí gordos de tanto materialismo? Pastores com carros importados, né? Fazendas. Para que isso? Jesus falou assim: não ajunto tesouros na terra, porque na terra o ladrão rouba, o ferrugem consome e a traça rói. Mas aqueles que são levados pelo Espírito são verdadeiramente adoradores, estão juntando tesouro no céu, porque no céu ladrão não rouba, a traça não rói e o ferrugem não consome. Então, nós estamos vivendo um tempo, gente, e Deus falou sobre humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Meu irmão, é tempo de joelho no pó, é tempo de invocar a igreja. Acaba, parou, festinha daqui, festa não sei de que, festa não sei, parou, igreja orando. O que vai vir aí, se muitos não tiver firme, vão ser levados. Olha, Deus está falando, muitos vão descer a sepultura. Muitos Deus vai elevar, porque alguns eles não vão suportar o porvir. O que a Bíblia diz de Mateus? Aquele que perseverar até o fim. Quando bota lá, pode ver lá, aquele que perseverar, quando chega a perseverar, tá uma tinta diferente, tá uma tinta mais escura. Por quê? Perseverar. Por que é perseverança? Meu irmão, você vai para uma prova para fazer para uma polícia, você tem que perseverar nas provas. Meu. É ruim, é duro. Se você perseverar ali naquela situação ali e você chegar na frente, você vai vencer. Agora, quem não aguenta, desiste na metade do caminho. Tem muitos que desistem, tem muitos que não conseguem. Tá entendendo? Aquele que perseverar até o fim, por quê? Não é fácil. Não vai ser fácil, gente. Nós vemos agora um homem que se levantou lá em Jerusalém, lá, está morando em caverna, né? Ele profetizou aí sobre a questão dos terremotos e ele disse que Deus vai tremer o mundo todo. O mundo inteiro vai receber terremotos. Mas vocês estão brincando? Pensando que isso é sério? Não é sério não? É brincadeira? Olha, prepara a tua casa.
Prepara você que está na casa de Deus, você conserta a tua casa. Prepara a tua família. Prepara as tuas coisas direitinho, porque Jesus está voltando. A qualquer momento Jesus pode ouvir um estrondo do céu. A qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. A qualquer momento. Você que está afastado, volta para Jesus rápido. Volta para Jesus, não brinca não. Porque senão vai ficar aqui nessa terra. Ó, você que não aceitou Jesus, aceite. Aceite, porque não adianta fugir das mãos do Senhor. Ele diz na sua palavra aqui no livro de, acho que é Isaías 43, 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos, agindo eu que impedirá. Ninguém pode escapar da mão de Deus. Ninguém pode escapar da mão de Deus. Gente, lê lá o Salmo 99, o 139, quer dizer, o Salmo 139, lê lá. Senhor, tu me sondas. O salmista diz: Senhor, para onde nós fugiremos do teu espírito? Para onde nós esconderemos da tua face? Não existe lugar que Deus não esteja. As trevas é como luz para Deus. Ainda que você se esconda debaixo da terra, lá Ele também vai estar. Acima dos céus também Ele vai estar lá. Então, meus amados, essa é a mensagem dessa noite. Deus falou para mim que ia tocar nos 4 elementos da terra. Está tocando. Está tocando. E olha que eu vou dizer outra coisa para vocês. Está vindo algo muito grande aí. Olha, igreja, você que não é crente, você que está afastado, volta para Jesus. Porque vai ser de repente. Quando nós menos esperamos, acontecerá. Quem está ligado vai perceber. Quem não está ligado não vai perceber. Outra coisa que eu quero dizer antes de terminar. O que você acha da trombeta, do chofar? Só vai ouvir quem tiver nessa mensagem aqui. Ó. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito. O que eu quero dizer para você, meu? O suar da trombeta tocando a chamada de Deus para o arrebatamento só vai ouvir quem estiver discernimento espiritual, estiver espiritualmente ligado com Deus. Porque aqueles que não tiverem vão ficar. Porque olha só o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que quando o arcanjo tocar o soar da trombeta, que é a voz de Deus, a voz do Senhor chamando, os primeiros que vão ressuscitar, quem é? Os mortos. E os mortos estão vivos? Não. Eles estão mortos. Então é espiritual. Eles vão vir espiritualmente, eles vão vir já para se juntar ao Senhor. E logo após, aqueles que tiverem com o ouvido ungido, ouvindo o som da trombeta, e ouvirem o som da trombeta, esses vão, porque eles ouviram, é Deus falando assim: vem, é como assim, vem luz, vem para mim, vem fulano, vem fulana, vem para mim. É assim mesmo, e vai escutar. É quando a trombeta tocar, ele vai escutar a trombeta, mas o nome dele vai soar e já chamando para perto do Senhor nas nuvens. E, sinceramente, se você acha que esse mundo aqui, o que vai acontecer nesse mundo, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que não houve e não haverá tempo como esse. Tá? Não haverá. Vai ser árduo, difícil. Aqui cairão todas as pragas sobre esse mundo, tá? Sobre essa terra. Aqueles que ficarem vão ser perseguidos pelo anticristo, porque ele vai dominar. E aqueles que querem comer, vão querer comprar, vão querer fazer, vão ter que receber a marca da besta. Senão, aqueles que negarem vão morrer. Eles vão morrer pelo seu próprio sangue, vão voltar ao cristão primitivo. E Jesus disse bem claro: assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Nós estamos verdadeiramente vivendo o tempo de Noé mesmo. Zombando de Deus, prostituição. Sodoma e Gomorra se levantou de novo. E muitas coisas, Babilônia,
Muitas coisas se levantaram que Deus destruiu aquele passado. Então se levantaram aí, estão aí. Zombam de Deus, escarnecem de Deus. Meu irmão, não respeitam Deus, não respeitam Jesus, não respeitam ninguém. Então, meu, quando Jesus falou de uma geração, essa é a última geração perversa. Essa é a última geração. Essa é a última geração. Jesus falou sobre essa geração. Nós estamos vendo nos últimos tempos, porque esse alerta, desperta, pede para orar. Eu já acabei de orar ali, mas vou orar de novo, vou clamar ao Senhor, porque eu não quero ser pego de surpresa. Eu falo com Deus, Senhor, me livra a minha casa, livre minha família. Eu oro pelas pessoas também, que Deus venha despertar cada uma. O despertar cada uma, porque está vindo algo muito grande e não é bom, gente. Desperta você que dorme, tá? Quem tem espírito, quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Uma boa noite a todos, Deus abençoe cada um. Estou orando, aqui está o caderno com muitos nomes, família, amigos, presidentes de nações, está tudo aqui. Então por que eu entrego na mão de Deus? Porque Ele é o juiz, é o nosso advogado justo e fiel de todos. Então a sentença que Ele dá a cada um aqui é Ele, não sou eu. Por mais que seja meu inimigo, eu entrego na mão dele, porque ele sabe que cada um é necessário fazer. Cada um ele vai fazer e vai trabalhar da forma que ele quer. É a maneira dele, não é a minha maneira, não é o meu jeito, não é o meu querer. Tá entendendo? Não é o querer, pega, Senhor, pesa. Não, é o querer de Deus. E assim faça conforme a vontade dele. A justiça de Deus Deus é justo na sua justiça, amém? Daqui a pouco vou orar para esse caderno de novo, já orei, mas vou orar. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um, meu irmão. Dê uma noite abençoada. Desculpe pela minha touquinha aqui, mas está muito frio aqui, ventinho gelado, tá? E então, meus amados, então estou tampando meus ouvidos aqui, ó, para não entrar, né? Que tá frio. Tô sem casaco, ó, tá geladinha. Mas que Deus abençoe cada um e dê uma noite abençoada no nome de Jesus, amém?